Olá pessoal, dando sequência aqui no nosso estudo do editor de planilhas, nós vamos construir aqui um exemplo para usar algumas fórmulas básicas aqui, tá? Bom, eu sempre gosto aqui no editor de planilhas de pular aqui uma linha e uma coluna, eu diminuo aqui o tamanho de uma coluna, para a gente diminuir, só a gente vir aqui nos limites entre uma coluna e outra, a gente consegue diminuir, tá? Eu sempre gosto de pular aqui uma linha e uma coluna, porque caso a gente faça alguma formatação de margem na nossa planilha, a gente vai conseguir ver, E se a gente começar aqui dessa primeira linha e coluna, a gente não consegue ver essa margem que fica aqui muito próxima das referências aqui de linha e coluna. Então eu sempre gosto, é um hábito meu, mas eu acho um hábito interessante aí, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma tabela para cálculo de preço de refrigerantes, tá? Então, refrigerantes, vou digitar aqui nessa célula B2, E aí a gente vai ter aqui qual que é o produto, qual que é o valor, vou colocar preço, ficar um pouquinho melhor. Qual que é o preço, qual que é a quantidade e qual que é o total. Então é como se nós tivéssemos, deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho maior. Então é como se a gente estivesse fazendo uma compra aí só de refrigerantes, tá? E aí tem o preço, tem a quantidade, vai ter o total aí de cada um dos refrigerantes, Bom, o que eu vou fazer, Como essa refrigerantes aqui vai ser um título aqui dentro da minha planilha, eu vou fazer essa célula ocupar aqui, 4 espaços de célula, tá? Para eu dar um destaque maior para esses refrigerantes aqui, Para ele ser um título dentro da minha planilha. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui tudo, todas as células que eu quero unir, que eu quero mesclar, e eu vou aqui na opção de mesclar células, tá? Ou também eu tenho aqui no clique direito mesclar células, certo? E aí eu uni essas células, Agora eu posso aqui centralizar ele, Vou dar um negrito aqui para dar um destaque um pouquinho maior. Vou colocar esses outros subtítulos aqui também em negrito, tá? Então tem aqui refrigerantes. Caso você queira aumentar ou diminuir o tamanho de uma linha e coluna, é só você vir aqui com o mouse bem aqui entre o limite entre uma linha, entre uma coluna e outra, tá? Então beleza, refrigerantes, produto, preço, quantidade total. Vamos colocar aqui agora alguns refrigerantes, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Guaraná, Antártica, vou abreviar aqui. Então aqui tem alguns refrigerantes, vamos colocar aqui alguns preços. Tá, Coca-Cola é 7,50, a Pepsi é 5,50, a Fanta, sei lá, 4,80, o Guaraná 5,30. Bom, uma vez que eu coloquei aqui esses preços, um detalhe também que eu posso fazer, vou deixar isso aqui por último, vamos deixar aqui esses preços assim por enquanto, e aqui eu vou colocar uma quantidade, sei lá, 5 Coca-Colas, 8 Pepsis, 3 Fantas, 2 Guaranás, Eu vou centralizar aqui essa região onde vai ter valores numéricos, vou aqui na minha barra de formatação. Bom, aqui como eu tenho preços, o que eu posso fazer? Tenho duas opções aqui, na barra de formatação nós temos aqui o formato de moeda, que eu posso escolher, tem o reais padrão, Ou eu posso escolher aqui um formato com casas decimais. Eu gosto desse formato casas decimais, eu acho que ele fica um pouquinho mais limpo, tá? Então é uma opção aqui também. Eu vou deixar nesse formato de casas decimais aqui, Fica aqui moeda, porcentagem, casas decimais, tá? Deixa eu centralizar aqui esses títulos. Então beleza, até agora eu coloquei dados aí, Coloquei uma descrição aí dos títulos, Os produtos, os preços, as quantidades, Agora eu quero calcular quanto que eu vou gastar aqui por refrigerante, certo? Então, por exemplo, vou comprar 5 Coca-Colas. Como que eu calculo isso? Igual, Aí eu vou colocar aqui, o preço da Coca-Cola vezes, asterisco, a quantidade, Então, quero calcular o total que eu gastei com Coca-Colas.
preço da Coca-Cola vezes a quantidade. Então, C4, né, a referência aqui da minha Coca-Cola, do preço da Coca-Cola, pela D4, que é a referência aqui do preço da Coca-Cola, né? Dou um Enter, beleza, lá, 37,50, tá? O legal das fórmulas, pessoal, é que a partir do momento que você tem uma fórmula ali montada, se você tem que mudar aqui, não foi 5 Coca-Colas que eu comprei, foi 4. Você mudou aqui o valor, ele já atualiza o cálculo, né? Foi 3, ele já atualiza, vai atualizando aqui o cálculo para você, tá? Bom, essa coluna aqui também vai ser de moeda, então eu também vou formatar aqui com casas decimais, tá? Bom, então calculei aqui, né? A coluna do preço vezes a coluna da quantidade é o total daquele refrigerante. Eu posso também colocar igual, ao invés de digitar a coluna, né? Clicar, né? Eu não sei se eu tinha feito digitando ou clicando, mas eu posso vir aqui, clico, né? Na coluna que eu quero usar, asterisco, né? O operador, no caso aqui eu vou multiplicar, clico na outra coluna, então ele pega a referência aí do cálculo que eu vou realizar, certo? Bom, um outro detalhe aqui é que quando eu crio uma fórmula, né, eu posso também, ao invés, aqui acabei de fazer uma coisa aqui, se eu tiver na edição da fórmula, eu não posso clicar fora da célula, senão ele pega a referência da célula que eu cliquei. Então sempre que eu tiver em formato de edição aqui da fórmula e quiser sair, eu tenho que dar um Enter ou um ESC, tá, pessoal? Bom, e uma vez que eu fiz a fórmula, ao invés de eu ficar digitando a fórmula nas outras linhas, né, nas próximas linhas, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar essa fórmula que ela vai se ajustar para as novas linhas, tá? Então eu posso vir aqui nesse cantinho, tem um quadradinho aqui no canto da célula, que tem a minha fórmula, eu clico, seguro e arrasto e solto. Aí ele vai copiar a fórmula para mim para as células que eu arrastei, né? E com isso, ele já ajusta as referências para a próxima linha também, tá? Então com isso aqui a gente consegue ter mais produtividade aqui, né? Que faça a fórmula e arrasto. Então calculei aqui todos os totais de refrigerante, né? Total de Coca, de Pepsi, de Fanta, tá? Eu usei na fórmula aqui o asterisco, né? Que é a multiplicação, né? Sempre a fórmula começa com igual, né? O igual, a referência da célula, o asterisco aqui entre cada referência de célula, então estou multiplicando aqui duas células, né? Bom, agora eu quero fazer aqui, um outro total, tá? Que total que seria esse? Eu quero fazer o total aqui, né, de toda a minha compra, né? Então, tive esse total com Coca-Cola, total com Pepsi, total com Fanta, total com Guaraná. E agora, qual que foi o total geral, né? Como que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que somar essa coluna, né? Como que eu posso fazer? Tem duas formas, né? Eu posso clicar aqui em cada célula e ir colocando o operador de mais, né? Certo? Mas eu tenho uma fórmula mais eficiente de fazendo isso. Ao invés de clicar célula por célula, eu posso simplesmente escrever soma, abrir o parênteses e selecionar o intervalo que vai ser somado. Aí ele pega a primeira célula do intervalo, 2 pontos, a última célula, e aí ele vai somar todo esse intervalo de célula, tá? Então essa é uma maneira mais eficiente aqui de eu fazer a soma, tá? E é uma maneira mais dinâmica também, porque se eu inserir uma nova linha aqui no meio, ele já vai ajustar também essa fórmula para incluir essa nova linha, tá? Então, beleza, quando fiz a minha fórmula de soma, né? Igual, soma, e aí eu selecionei o intervalo, ele pegou a primeira célula, 2 pontos a última célula, então está pegando todo o intervalo aqui para realizar essa soma, tá? Beleza, pessoal. O que eu quero fazer agora? Vamos aplicar aqui agora, para a gente finalizar aqui uma primeira parte, vamos aplicar uma pequena formatação nessa planilha, tá? Então eu vou selecionar aqui, a minha planilha, tá? Quer dizer, eu vou selecionar só as células que eu utilizei, né? Então seleciona aqui as células que eu utilizei, tá? E aí eu vou no clique direito, formatar células, tá? No clique direito, formatar células, nós vamos aqui na aba bordas, tá? E aí, nesse primeiro momento eu vou usar aqui um botão padrão aqui, que é o penúltimo botãozinho que eu tenho aqui, que ele aplica a borda tanto externo como interno, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a espessura aqui, colocar um ponto, tá? Contínuo preto, tá? Então, o penúltimo botão,
aumentei aqui a espessura para 1 ponto e deixei contínuo preto, vou dar um OK. Tá? Então ele aplicou aí uma borda para mim em volta aí das células que eu utilizei na minha planilha. Tá? Por que é importante eu aplicar essa borda? Porque essas linhas de grade, elas não aparecem na impressão. Tá? Numa próxima aula, aí, no próximo vídeo, eu explico um pouquinho melhor sobre essas linhas de grade, mas elas não aparecem na impressão. Tá? Bom, para a gente finalizar esse exemplo, eu vou fazer aqui ainda mais algumas fórmulas básicas aqui para a gente conhecer. Tá? Eu vou colocar aqui menor valor, vou colocar aqui maior valor, vou colocar aqui média, né, que seria o valor médio, e vou colocar aqui diferença, que vai ser uma diferença entre o maior e o menor valor. Deixa eu deixar esses campos aqui em negrito e alinhado à direita. Tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar o menor valor. Perdão, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar isso aqui. Eu vou, na verdade, pegar aqui o menor valor dos preços do refrigerante. Então, melhor fazer nessa célula de cá que vai ficar mais interessante. Então, eu recortei daqui, né, e passei para cá. Né? Então, o menor valor, eu quero pegar aqui o menor valor dentre os preços de refrigerante. Então, eu quero saber qual refrigerante que eu devo comprar se eu quiser economizar mais, se eu quiser pegar o mais barato. Então, vamos supor que você tem uma lista muito grande. Né? Aqui eu tenho 4 itens. Fica fácil de eu ver qual que é o menor valor, né? Basta bater o olho aqui e é a Fanta, né? Mas se eu tivesse uma lista de 1000 itens, aí a planilha pode fazer para você. Então eu começo aqui, ó, igual, e aí eu digito mínimo, tá? Abro parênteses e passo o intervalo que vai ser analisado, tá? Então eu posso selecionar aqui o intervalo que vai ser analisado. Aqui no caso C4 até C7. Dou um Enter. E ele achou para mim, ó, o menor valor é 4,80. Né? Então, uma fórmula bem simples. Ó, igual mínimo, né? Abro parênteses, aí eu seleciono o intervalo, ou digito, né, a primeira célula, 2 pontos, a última célula, e ele vai calcular para mim qual que é o menor valor desse intervalo. Agora eu quero saber qual que é o refrigerante mais caro. Né? Aí eu uso aqui o máximo, igual ao máximo. Aqui no caso do LibreOffice Calc é importante o acento, tanto no mínimo como no máximo, tá? E aí eu vou selecionar aqui o intervalo, tá? Vou dar um Enter. Ele também achou para mim, ó, o maior valor dos refrigerantes é 7,50, né? Que é a Coca-Cola, né? E agora eu posso fazer também uma média. Qual que é o preço médio entre esses refrigerantes? Né? Eu posso usar aqui igual média, né? Seleciono também o intervalo da mesma forma, né? Igual, média também com acento, mesmo intervalo, dou um Enter e ele calcula para mim, ó, o preço médio é 5,775. Né? E quanto que eu vou economizar, né, a diferença do maior para o menor valor? Quero saber quanto que eu estou economizando se eu pegar o menor valor ao invés de pegar o maior valor. Então eu posso pegar aqui, ó, o maior valor que está aqui, ó, né, que foi encontrado pela fórmula, menos o menor valor, que também foi encontrado aqui pela primeira fórmula, né, e dou um Enter. Então ele está me falando aqui, ó, a diferença do maior pelo menor é 2,70. Então é isso que eu vou economizar se eu estiver pegando o produto mais barato ao invés do produto mais caro. Tá? Então aqui são alguns exemplos de fórmulas básicas, né, que nós vimos aqui, né? Então nós fizemos aqui primeiro uma multiplicação, né? Depois nós fizemos aqui uma soma por intervalo, né? Aqui nós fizemos o mínimo para achar o menor de um intervalo. Aqui nós usamos o máximo para achar o maior dentro de um intervalo. Aqui nós usamos a média para achar a média dentro do intervalo. E aqui fizemos uma subtração, né? Do maior valor pelo menor para achar aqui qual que seria a diferença de preço, né? Bom, o que eu vou fazer? Só para a gente finalizar esse exemplo, eu vou aplicar aqui também uma borda aqui nessas células que eu utilizei. Então, eu vou aqui no formatar células, tá? E vou usar aqui de novo o penúltimo botãozinho aqui, aumentar para 1 ponto de borda e vou dar um OK. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro exemplo, tá? Aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas de planilha. Até mais, pessoal!